Olá, olá, olá! Tudo bem com você? Gêmeos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dan Moraes, a alquimista aqui do canal. Essa é uma leitura geral para quem tem pontos importantes no signo de Gêmeos. É uma leitura geral, então se não ressoar com você, pode ser que seu recado hoje esteja em algum outro ponto importante do seu mapa, signo ascendente, algum aglomerado de planetas, em algum outro signo, outra casa, que não seja a casa 3. Ou também pode ressoar com alguém com quem você esteja convivendo, tá, Gêmeos? Então, sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreve para o canal crescer. Todas as semanas nós temos vídeos aqui para todos os signos, tá? Já pulou uma carta aqui, a carta do estresse. Tá cansadinho? Pulou uma outra que eu vou considerar indo com a correnteza. Tá se deixando levar por o que as outras pessoas te falam. Tá vivendo uma vida que não é sua. Tá projetando os seus desejos, as suas carências, as suas expectativas em outras pessoas. Aí, consequentemente, está se deixando levar por essas outras pessoas, tá? Não está, né, posicionando o seu real desejo. Talvez porque você até esteja meio confuso, né? Você nem tá sabendo muito bem, né? Porque você tá projetando. Então, assim, você recebe do outro. O que é a projeção, né? A projeção é quando a gente tem uma frustração que a gente viveu na vida, e aí a gente começa, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? Fui traída no relacionamento passado. Aí eu começo a namorar com outra pessoa, aí eu começo a ter ciúme de tudo. Ai, porque você não me ligou, ai, porque você conversou com ela, ai, porque não sei o quê. O que acontece? Eu tô projetando aquela minha frustração passada nesse relacionamento que eu tô vivendo agora. E aí a gente coloca toda aquela raiva, aquela mágoa que a gente tem da outra pessoa na pessoa com quem a gente tá agora. E isso nos confunde muito, né? Porque a gente não tá 100% vivendo a situação que a gente tá vivendo agora. A gente começa meio que a tentar viver o sol. A gente começa a tentar viver a relação de agora, só que baseada, né, em 5 de ouro, baseada em experiências e emoções passadas, que teoricamente deveriam ser superadas, né? Por isso que é tão importante, às vezes, às vezes não sempre, né? 8 de paus. Quando a gente termina um relacionamento, independente do motivo, é sempre bom a gente ficar um pouquinho sozinho. Até o tempo é indiferente. Para umas pessoas, 8 de copas. Para umas pessoas é um tempo, para outras pessoas tem gente que é mais rápido. Não tem um tempo cronológico para isso. Mas é importante você resgatar quem você realmente é. O que você gosta, o que você não gosta. Quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos. Porque quando a gente fica num relacionamento, principalmente relacionamentos longos, isso acaba se confundindo, né? Porque a ideia do relacionamento é duas pessoas virarem uma, né? É se fundirem, né? É compartilharem dos desejos, dos sonhos, das expectativas, dos valores e de tudo mais. Então, quando a gente às vezes termina, a gente precisa às vezes dar uma calma. Deixa eu ver. E aí, dentro dessa situação, tá? Que eu acho que pode ser que você esteja vivendo dentro de um relacionamento, trazendo situações de um outro relacionamento, acaba que fica um estresse, né? Que muitas vezes eu acho bonitinha essa carta, porque tem um macaquinho aqui, que ele tá com um alfinete pra furar essa bolha aqui, né? E, na verdade, a impressão que eu tenho é que o que tá gerando o estresse, né? Porque, olha, o cara, ele tá se equilibrando na bola, ele tá segurando a corda do macaquinho, ele tá tocando trompete e ele tá equilibrando umas velas aqui, né? O que parece umas velas. Então, você imagina o quanto ó, e ele tem 3 pernas, 3 braços, então assim, ele tá se desdobrando excessivamente e isso tá gerando um estresse. Que aí vem esse macaquinho que no tarô tradicional, pode ser que essa carta identifique que esse macaquinho vai trair ele, sabe? Só que eu não acho, eu acho que na verdade ele precisa que estoure essa bolha. É como se fosse a carta da torre, sabe? Precisa vir alguma coisa de fora pra poder
cair na sua cabeça, para que você acorde, sabe? E se recoloque em algum lugar, em alguma situação, né? Porque, ó, o sol tá dizendo que assim, a claridade, ela tá disponível. Só que você tá muito apegada com as coisas, né? Você tá dando muita atenção às coisas que não estão dando certo, tá? Eventual escassez financeira, eventual sequência de frustrações, alguma doença também, né? Porque tem um serzinho aqui que ele tem uma deficiência, ele tá com umas muletinhas. Então, assim, o sol, ele tá meio ofuscado por essa situação, que eu não tô dizendo que não tá acontecendo, sabe? Mas o pedido é que você consiga apontar para um outro lado, jogar suas flechas para uma outra direção e caminhar, literalmente, tá? Porque a gente tem 2 8s aqui, né? O de paus e o de copas. E essa carta de copas, ó, ela fala de você seguir emocionalmente para um outro estágio, tá? Sair de um lugar, e aqui o seguir não quer dizer abandonar ninguém, tá? Não quer dizer, preciso largar, não. Você precisa largar um sentimento, um envolvimento, tá? Esse envolvimento aí, do jeito que você sedimentou, do jeito que você estruturou e do jeito que você tá deixando rolar, não tá legal, tá? Porque seu sol, ele tá aqui, você tá sendo engolido por essas frustrações passadas, por essas coisas que já aconteceram com você no passado e que você não conseguiu deixar pra trás, sabe? É hora de enterrar esse processo todo. Ó, eu falei da carta da torre agora há pouco, né? E lá vem ela aqui, ó. Sabe? Você tá esperando, vai esperar o quê, né? Vai esperar alguma coisa de fora realmente acontecer? Algo que esteja totalmente fora do seu controle, para você poder mudar essa mentalidade, para você, entendeu? Ó, eu vou considerar só a que se mostrou aqui, tá? A amistosidade. Precisa transformar, ó, esse parzinho aqui, que tá todo, né, disfuncional, que tá todo cheio de sombra aqui, né? São as sombras, ó. As sombras estão na frente das pessoas. Então, as sombras estão falando por elas. Então, precisa superar esse processo aqui e entrar num processo de harmonia. Olha que bonito que tá essas árvores harmoniosas, né? Então, assim, não fique esperando, sabe, a torre vir, né? Vir uma situação, vir uma coisa. Esteja preparado para esse caos que pode chegar. Sabe? Esteja preparado, não se deixe. Olha, essa carta da torre é tão bonita, porque assim, tem os raios, né? Tem as pessoas caindo, e se vocês verem, tem uma silhueta de uma pessoa em posição de lótus aqui, como se a pessoa estivesse meditando. Então, qual que é o convite dessa carta? Esteja centrado, esteja senhor das suas emoções, esteja no controle, né? Para que você não se deixe ruir com alguma situação externa. Só que, ó, saiu outra carta de sonho aqui, de ilusão, sabe? Então, assim, o que essa carta quer dizer? Foque em alguma coisa boa e acredite que esse sonho pode se tornar realidade, tá? Então, não é só uma coisa de, eu quero que aconteça. Não, começa a projetar de forma positiva. Em vez de permitir, ó, as de ouro, em vez de permitir que você seja dominado pelas sombras inconscientes que você não tá vendo, que você acha que já superou, né? Acha que não tem mais nada a ver, sabe? Não tem mais problema com isso. Comece a usar a sua mente subconsciente, a sua mente inconsciente. Ó, essa carta tá saindo bastante essa semana. 7 de copas, que quer dizer as possibilidades todas, tá? Só que a gente precisa ter muita lucidez, né? As possibilidades amorosas, a possibilidade de atratividade com outras pessoas, de bons encontros. Mas, assim, a gente precisa ter muita lucidez, porque tem uma nuvem bem grande atrás delas.
E às vezes a gente pode se distrair. Quando muita possibilidade começa a chegar pra gente, porque até esse as de ouros aqui que saiu também, é uma ideia de um novo começo, né? De uma nova oportunidade, ó, que tá vendo? Vem uma mãozinha com a moeda em cima. Então, vem uma nova oportunidade, tá? Que você vai ter a opção de agarrar, mas para isso você vai ter que estar muito vibrando nas coisas boas, tá? A amistosidade aqui, que aquelas árvores, as duas árvores coloridas, não saíram aqui de graça, antes do sonho. Então, assim, primeiro você tem que dar uma purificada interna, para poder sonhar coisa que junta Lé com Cré, né? Que não adianta nada começar a ter uns sonhos, ó, o imperador aqui, que vai te trazer autoridade, que vai te trazer consciência para poder decidir certo, para poder avaliar, entendeu? Quais possibilidades são boas, quais opções. E essas opções aqui, né, dentro dessa narrativa que a gente criou, da questão, às vezes, de um relacionamento, que você tá olhando, né, só para as coisas difíceis, só para as dificuldades que você tá vivendo, sabe? De você ter que inverter, né, e começar a jogar suas flechas numa outra direção, de você deixar para trás, sabe? Então, essas possibilidades, elas podem ser de... Sabe quando a gente também... A gente tem que escolher as batalhas que a gente quer enfrentar? As brigas que a gente quer entrar? Sabe? Porque às vezes, né, num processo de convivência, e aqui não só de relacionamento, mas às vezes até num convívio com irmãos, com pai e mãe. Gente, se a gente ficar entrando em contenda, em briguinha todos os dias, o relacionamento e a convivência ficam insustentáveis. Sabe? Então, é a gente ter o discernimento, sabe? Essa carta do sonho aqui, ela traz um pouco dessa ideia de discernimento pra mim. Da gente poder olhar dentre todas as coisas, né? Dentre todas as possibilidades, dentre todas as opções que a gente tem. Ah, eu vou brigar com a minha irmã porque ela pegou minha blusa, ou eu vou ficar quieta e pedir a blusa dela emprestada no final de semana. Sabe? Essa inteligência, sabe? O imperador vem pra pedir essa inteligência pra gente. Sabe? De não ficar, às vezes, fazendo guerra de braço por pouca coisa, gente. Né? Olhar pro lado positivo. Então, por que eu vou brigar com ela por causa da blusa, se eu posso pedir a blusa dela no final de semana? Então, a gente tem que ter um pouco mais de inteligência. E inteligência emocional. Ó, rainha de copas aqui. Entendeu? Vindo lembrar a gente que tudo é encontro. Tudo é possibilidade de crescimento. Tudo é possibilidade da gente demonstrar amor. Tudo é possibilidade da gente deixar uma boa impressão. Sabe? Que a pessoa, né? Se não me engano, era a Madre Teresa de Calcutá que falava assim: eu tenho o compromisso de que todas as pessoas que passam por mim, elas saiam do meu encontro melhor do que chegaram. Sabe? E a gente se esquece demais disso. Por quê? Porque a gente é guiado pelas nossas projeções, que a gente não tem consciência, né? Porque a gente não faz terapia. A gente não olha os nossos lados sombrios. A gente, vírgula, eu faço, né, gente? Mas assim, não tô também imune 100%. Também tem as minhas questões, também tem os meus processos. Todos nós temos. Mas a gente precisa, pelo menos, tá em busca de lidar com eles, né? Eu acho que esse é o primordial. Mais do que a gente se tornar perfeito na encarnação, eu acho que a gente precisa ter o compromisso de buscar sair melhor do que a gente chegou. Que é essa frase da Madre Teresa. Ela tinha o compromisso de todas as pessoas com quem ela conversava, né? Ela tinha o compromisso de tentar ser mais parecida com Jesus possível, né? Porque assim, ela tinha esse compromisso de deixar a pessoa melhor, né? Do que passou por ela, sabe? E aí, como mensagem final, saiu aqui a Rainha de Espadas, que ela é a rainha mais fria e estrategista, mas aqui nesse contexto, por ela vibrar também no chakra coronário, é aquela frieza que vem quando a gente precisa se preservar, sabe? E o preservar aqui, eu não tô falando pra colocar toda a culpa no outro não, que foi o que a gente tava conversando, né? Da gente projetar, da gente, tipo, de colocar as expectativas no outro, muito pelo contrário, da gente ter a frieza e o discernimento de saber que a gente
é bem mal acabado, né? De que a gente é bem dependente e por isso a gente não se abrir demais, a gente não se entregar demais na mão da outra pessoa, a gente ter um instinto de preservação, sabe? De autoproteção. Olha que bonito a imagem dela, né? Ela tem os guardiões dela aqui, né? Que são 3 cães aqui que estão guardando por ela. E ela também tem a espada dela. Então, assim, a gente saber se doar, mas não se doar, né? Eu acho que aqui, a combinação dessas 2 rainhas aqui, ela me diz o seguinte, que a gente precisa se preservar, mas entender que todos os encontros nos trazem aprendizados e são possibilidades de nos fazerem melhor. É isso. Tá? Então, olhe para as coisas que você está vivendo. Muita informação aqui, né, Gêmeos? Tinha que ser, né? Sabe? Então, assim, olhe para as coisas que você está vivendo, toma cuidado com o ir com a correnteza, sem ter muita consciência de para onde está indo. Foque na direção que vai te fazer bem, sabe? Pense em coisas boas, não fica lamuriando as coisas, os desafios pelos quais você tá passando, porque provavelmente tem desafios na sua vida aí agora. Não fica dando cartaz pros desafios, olha onde você quer chegar, sabe? Né? Tem uma frase que eu tenho dito muito ultimamente, é que quem tem um porquê bem definido, aguenta quase todo como. É uma frase de Nietzsche que diz... Acho que deu pra entender, né? Mas assim, quando você tem um ponto de chegada muito claro, você tem força para seguir pelos desafios do processo, do caminho. Então é isso. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.